Oi pessoal, meu nome é Eduardo Polon, do PET Engenharia Química da UEM. Na aula de hoje a gente vai estar resolvendo o exercício 13 da lista de balanço de energia. O enunciado do exercício é: uma turbina descarrega 200 kg por hora de vapor saturado a 10 bar, que é a pressão absoluta. Deseja-se então gerar vapor a 250 graus Celsius e também a 10 bar, misturando a descarga da turbina com uma segunda corrente de vapor superaquecido a 300 graus Celsius e 10 bar. Ou seja, essa segunda corrente também vai ser uma corrente de entrada. E a gente tem duas perguntas. Na letra A, se são gerados 300 kg por hora da corrente de produto, quanto calor deve ser adicionado ao misturador? E na letra B, se o processo de mistura é conduzido de forma adiabática, qual é a taxa de geração do vapor produto? Então, resolvendo primeiro a letra a primeira coisa que a gente deve fazer sempre é montar o fluxograma do problema. Nesse caso, então, a gente vai ter uma corrente de entrada de vapor saturado, que eu chamei de A, e uma corrente de entrada de vapor superaquecido, que eu chamei de B. Essas duas correntes se misturam e geram uma corrente de vapor também superaquecido, que eu chamei de C. Agora que a gente tem o fluxograma do nosso problema, a gente pode retirar os dados que o próprio enunciado nos forneceu. Na letra A, o exercício nos fala que a gente quer produzir uma corrente com a vazão mássica de 300 kg por hora, ou seja, a vazão mássica em C. E que na corrente de entrada de vapor saturado, ou seja, a corrente A, a vazão mássica é de 200 kg por hora. Então, a gente pode usar essas duas massas e fazer um balanço de massa geral para o problema. Ou seja, a vazão mássica de A mais a vazão mássica de B é igual à vazão mássica em C. Então, fazendo o balanço, a gente vai ter que a vazão mássica de B é igual a 300, que é a vazão mássica de C, menos 200, que é a vazão mássica de A, que nos vai dar 100 kg por hora. Continuando, então, no problema, a gente pode perceber que não há partes móveis. Então, o trabalho de eixo, ou seja, aquele trabalho que vai no balanço, vai ser igual a zero. E também a gente pode perceber que não há variação nem de energia cinética, nem de potencial. Então, ambas essas variações de energia também vão ser zero. Outros dados que o enunciado também nos fornece são as pressões de A, de B e de C. O enunciado diz que ambas essas pressões são 10 bar. Só que como na tabela que a gente vai pegar os valores das entalpias, as pressões são dadas em kPa, a gente transforma 10 bar para kPa, que no caso, como 1 bar é 100 kPa, 10 bar vai ser 1000 kPa, isso para as três pressões. E ele também nos dá que a temperatura de B é 300 graus Celsius e que a temperatura de C é 250 graus Celsius. Então agora a gente vai olhar na tabela de vapor saturado para a pressão de 1000 kPa, para que a gente possa obter então a entalpia em A. Como nesse caso a gente não tem a temperatura, a gente vai aproximar pela pressão mesmo. Então, olhando para a pressão de 1000 kPa, a gente vai procurar onde está a entalpia de vapor saturado, que é essa coluna aqui. A gente observa que a entalpia, então, é de 2.777,1 kJ por quilograma. Então, agora a gente vai olhar a tabela para vapor superaquecido, tanto para as pressões de B e de C, que são 1000 kPa, que transformando vai nos dar 1 MPa, e para as temperaturas de 300 graus Celsius e 250 graus Celsius. Então, a tabela que a gente vai utilizar é a A6, que é dada para vapor superaquecido. Então, a gente vai olhar primeiro onde que está a pressão de 1 MPa, que é essa aqui. Então, a gente vai olhar nessa parte da tabela. Em seguida, a gente vai obter a entalpia em B. Como a temperatura de B é 300 graus Celsius, a gente vai olhar nessa linha e procurar qual que é a coluna da entalpia, que no caso é essa, que então a gente observa que o valor da entalpia é de 3.051,6 kJ por quilograma. Seguindo agora então para achar a entalpia em C, a gente vai olhar agora para a temperatura de 250 graus Celsius, que é a temperatura da corrente. Olhando novamente nessa coluna, a gente vai observar que a entalpia em C é 2.943,1 kJ por quilograma. Então, agora a gente pode resolver o nosso balanço de energia. A gente tem que a equação geral do balanço é essa, só que a gente viu lá atrás que a variação da energia cinética é zero, que a variação da energia potencial é zero e que o trabalho de eixo também é zero.
Então, a gente pode reduzir essa equação para apenas a variação da vazão de entalpia sendo igual à vazão de calor. A gente pode abrir essa equação em função da vazão mássica multiplicado pela entalpia específica. Como aqui nesse caso a gente tem a variação, a gente vai ter a entalpia de saída menos a soma das entalpias de entrada, que nos vai dar a seguinte equação. Substituindo então os valores e resolvendo a equação, a gente vai chegar que a vazão de calor é igual a 22.350 kJ por hora, que é a resposta da letra A. E agora, então, resolvendo a letra B, que nos pergunta que se o processo de mistura é conduzido de forma adiabática, qual que seria a taxa de geração do vapor do produto, ou seja, a vazão mássica da corrente C. Observem que, como a mistura é adiabática, a vazão de calor é zero. E que, como o enunciado não nos forneceu a vazão mássica de C, a gente também não vai possuir a vazão mássica de B. Então, agora, a gente vai ter que resolver o plano de energia com essas novas condições propostas. A gente pode repetir a equação, só que agora a gente vai ter que a vazão de calor é zero e a gente não possui nem a vazão mássica de C, nem a vazão mássica de B. Isolando, então, essas duas incógnitas, a gente vai chegar na seguinte equação. Observem que são duas incógnitas para apenas uma equação, o que fica inviável de resolver o sistema. Porém, a gente tem também que a vazão mássica de A mais a vazão mássica de B é igual à vazão mássica de C. E isolando essa vazão mássica de B e substituindo nessa equação, a gente chega em uma equação com apenas uma incógnita. Isolando a vazão mássica em C, então, a gente chega que a vazão mássica em C é igual a 506 kg por hora. A gente também pode substituir essa vazão mássica nessa equação aqui para obter que a vazão mássica de B é igual a 306 kg por hora. Uma coisa legal de se perceber também é que, como a gente não teve um adicionamento de calor nesse caso, a gente teve que aumentar a vazão de B, a vazão mássica de B, para que a gente obtivesse uma vazão em C com as considerações propostas. Então, pessoal, do exercício de hoje foi isso. Obrigado por assistir. Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos e deixar aquele like. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau!